Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler e meditar na palavra comigo hoje. Nós vamos meditar no capítulo 4 do livro de Josué. Lembrando sempre que você leia antes o capítulo e depois ouça o áudio para entender a meditação. E vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus pelo dia e pedindo a Ele sabedoria para que Ele fale com a gente através da sua santa palavra. Pai querido, Pai amado, graças te damos por mais um dia de vida, um dia em que o Senhor preparou para cada um de nós com excelência. Obrigada, Senhor, porque podemos contemplar a Tua criação, podemos nos deleitar lendo a Tua palavra, meditando nela. Querido Deus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e prepara o nosso coração como terra fértil para receber a Tua palavra, que é santa, que é viva e eficaz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. E lendo o capítulo 4 de Josué, o povo de Israel, ele acabou de passar pelo Rio Jordão. Passou pelo Rio Jordão de forma sobrenatural. Deus abriu as águas e eles atravessaram a seco. Agora, no capítulo 4, o Senhor dá uma ordem clara. Pegar 12 pedras no meio do rio e montar um memorial em Gilgal. Por quê? Porque Deus quer que seu povo nunca se esqueça do que ele faz, do que ele fez. Essas pedras seriam um sinal para as futuras gerações, um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Esse capítulo nos ensina que a memória dos feitos de Deus fortalece a nossa fé e a fé daqueles que virão depois de nós. Deus ordena que 12 homens, um de cada tribo, peguem pedras do leito do rio e as levem para o acampamento. Essas pedras seriam um memorial. Quando as crianças perguntassem o que essas pedras significam, os pais explicariam como Deus abriu o Jordão. Ou seja, irmãos, Deus queria que o povo lembrasse e ensinasse. Nossa fé não pode ser baseada apenas no presente. Nós precisamos olhar para trás e ver a fidelidade de Deus ao longo da história. Hoje nós temos muitos memoriais da graça de Deus. Nós temos a Bíblia, os testemunhos dos santos, as respostas de oração que já recebemos. Precisamos lembrar do que Deus fez para termos fé no que Ele ainda fará. Os sacerdotes permaneceram no meio do rio segurando a arca até que todos passassem. Só depois que o último israelita chegou do outro lado, as águas voltaram ao normal. Isso nos ensina, irmãos, que Deus não faz obras pela metade. Ele leva seu povo até o final. O mesmo Deus que abriu o Jordão foi o Deus que garantiu que todos atravessassem em segurança. Se Deus começou algo em nossa vida, Ele vai completar. Depois da travessia, os israelitas acampam em Gilgal e Josué reafirma o propósito das pedras para que todas as nações saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que Israel tema o Senhor para sempre. Os memoriais, desculpe, irmãos, os memoriais de Deus não são apenas para o nosso benefício, mas também para impactar os outros. Quando falamos das grandes obras do Senhor, as pessoas ao nosso redor reconhecem seu poder e aprendem a temê-lo. Isso nos lembra, irmãos, que a nossa vida deve ser um testemunho vivo da graça e fidelidade de Deus. O capítulo 4 de Josué nos ensina que lembrar
dos feitos de Deus fortalece a nossa fé e o testemunho do seu poder. O povo de Israel precisava de um memorial para que não esquecessem o que o Senhor fez por eles. Hoje, nós não carregamos pedras físicas, mas guardamos os memoriais de Deus no coração, na palavra e nos testemunhos da igreja. Precisamos contar aos outros o que Deus tem feito para que o seu nome seja exaltado e nossa fé seja fortalecida. O ser humano é esquecido por natureza e Deus sabe disso. Por isso nos chama a lembrar. Quando olhamos para trás e vemos a fidelidade dele, encontramos forças para continuar confiando no futuro. E a nossa vida, irmãos, precisa ser marcada pela gratidão e pelo nosso testemunho, pelos testemunhos do que Deus já fez em nossas vidas, os testemunhos dos milagres do Senhor. Ele é fiel ontem, Ele é fiel hoje e é fiel para sempre. Amém? É isso que nós aprendemos a respeito desse capítulo. E trazendo ele, refletindo para os nossos dias, assim como os israelitas atravessaram o Jordão, enfrentando um grande obstáculo para chegar à terra prometida, também nós enfrentamos muitos obstáculos em nossa jornada de fé. Podemos nos deparar com dificuldades financeiras, problemas de saúde, relacionamentos conturbados ou outros desafios que parecem insuperáveis. Não é assim? Acontece comigo, provavelmente acontece com você. No entanto, assim como Deus agiu em favor dos israelitas, eu creio, irmãos, que Ele também está conosco em nossa jornada e pode sim nos ajudar a superar qualquer obstáculo que enfrentamos. Da mesma forma, assim como os israelitas ergueram um memorial em Gilgal para lembrar da fidelidade de Deus, também devemos lembrar das intervenções divinas em nossa vida e ter um coração grato a Ele. A gente precisa estar lembrando sempre dos milagres que Deus fez em nossas vidas. Na minha já fez vários. Então eu preciso testemunhar, eu preciso contar, eu preciso falar. Precisamos lembrar, irmão e irmã, de todas as bênçãos que recebemos de Deus e ser gratos por elas, mesmo quando enfrentamos desafios e dificuldades. Porque Ele diz na palavra dele: no mundo terão aflições, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Mas com Ele à nossa frente. Entende? Então é isso que a gente precisa lembrar. Lembrar de todas as bênçãos que já recebemos de Deus e ser gratos por elas, mesmo quando enfrentamos desafios, dificuldades. Devemos ter uma perspectiva de gratidão e não deixar que as dificuldades nos desanimem ou nos desviem, ou desviem a nossa atenção da bondade de Deus. A gente não pode focar no problema, a gente precisa focar em Deus, aquele que vai nos ajudar a atravessar o problema, atravessar todas as dificuldades. Além disso, meus irmãos, devemos ensinar às gerações futuras sobre a fidelidade e o poder de Deus. Deus é fiel em qualquer circunstância. Assim como os israelitas fizeram a erguer o memorial em Gilgal, devemos comunicar, devemos levar a mensagem de Deus às nossas famílias, aos nossos amigos, para que eles também possam crescer em sua fé e compreensão de Deus. Precisamos ser testemunhas fiéis da mensagem de Deus, levando-a a
todos ao nosso redor. Por fim, meus irmãos, assim como os israelitas confiaram em Deus para superar os obstáculos do Rio Jordão, também precisamos confiar que Deus, em todas as circunstâncias, sem vacilar, irmãos, devemos confiar que Deus tem um plano para nossas vidas e que Ele é capaz de nos ajudar a superar todos os obstáculos que enfrentamos. Portanto, irmãos e irmãs, vamos lembrar sempre da fidelidade de Deus em nossas vidas. Ensinar às gerações futuras sobre o poder de Deus, ser testemunhas fiéis da mensagem de Deus e confiar em Deus em todas as circunstâncias. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nossa jornada de fé. Vamos orar, Pai querido. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por, Senhor, nos ajudar a superar obstáculos em nossas vidas e por nos abençoar de maneira que nem sempre compreendemos. Eu te peço, querido Deus, que nos ajude a ter uma perspectiva de gratidão em todas as situações, que possamos sempre lembrar, Pai amado, de suas intervenções divinas em nossas vidas. Te peço também, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para ensinar a mensagem às nossas famílias e aos nossos amigos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a ser testemunhas fiéis de sua mensagem e que nos dê a sabedoria para ensinar às gerações futuras sobre o poder e a sua fidelidade. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, nos ajude a enfrentar todos os obstáculos em nossa jornada de fé. Nos ajude a superar esses obstáculos e que o Senhor nos dê a força e a sabedoria para lidar com todas as dificuldades que viemos a enfrentar. Eu te peço, Deus, que nos ajude a confiar em sua fidelidade e em seu poder para superar todos os obstáculos que viemos a enfrentar em nossa jornada de fé. Eu oro, Senhor, te agradecendo pelos nunca esquecer a tua fidelidade, Pai. Que a minha vida seja um testemunho do teu poder, fortalecendo a minha fé e encorajando aqueles ao meu redor. Ah, Deus, obrigada. Obrigada pelo teu imenso amor. Obrigada, Senhor, por nunca esquecer de mim, por nunca ter esquecido em algum momento, porque o Senhor é fiel e justo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, nunca desistiu de um filho sequer. Obrigada, Senhor, pelo teu imenso amor. Me capacita, Pai, me capacita para cada vez mais poder levar a tua palavra e aprender com ela também. Essa é a oração que eu faço, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, a Bíblia, ela é a única fonte de luz e de verdade, capaz de fazer desaparecer as trevas, irmãos, e os enganos em nossas vidas. Na palavra, nós encontramos respostas que precisamos. E isso significa que quando buscamos em conhecimento profundo e em entendimento do amor de Deus, nós passamos a ter segurança não apenas para vencermos as nossas lutas, mas para conquistarmos o principal objetivo, o objetivo final, irmãos, que é a salvação
da nossa alma. Por isso, irmãos, precisamos meditar na palavra. A palavra renova a nossa mente e nós aprendemos com ela. Nós nos colocamos dentro da Bíblia quando estamos meditando, quando estamos aprendendo. A palavra nos ensina que a confiança em Deus é ela que nos sustenta nas tribulações. Porque todos nós, não é verdade? Todos nós passamos por momentos difíceis. A diferença é que aqueles que confiam no Deus Altíssimo possuem a segurança da vitória. Em Deus, meus irmãos, não vivemos pelas circunstâncias. Eu estou aprendendo a cada dia que quando dependemos de Deus, quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, quando alinhamos a nossa vontade, a vontade dEle, nós vivemos não pelas circunstâncias, mas porque dividimos, porque decidimos crer no caráter de Deus exposto nas Escrituras. Amém, irmãos? Que essa palavra seja uma semente no coração de vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.